Olá, eu sou o pastor David Paniagua e essa é a leitura bíblica diária. O texto de hoje se encontra na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 15, e diz assim: E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão somente vós. Vou repetir. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão somente vós. A primeira parte do versículo. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia. Também implica que Paulo estava ciente da generosidade dos filipenses e que era de conhecimento dos filipenses que Paulo sabia disso. A expressão no início do Evangelho, no princípio do Evangelho, refere-se ao início da pregação de Paulo na cidade de Filipos, na Macedônia. Ele não visitou a Macedônia em sua primeira viagem missionária, mas ele foi para lá através de uma revelação que ele teve numa visão de noite. A NVI diz, nos seus primeiros dias do Evangelho. Filipenses 1:3-5 fala, dou graças ao meu Deus, é Paulo falando, todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós, em todas as minhas súplicas pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo menciona nesse versículo um momento que ele sai da Macedônia. Isso está descrito em Atos 17:15. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Filipos ficava na Macedônia. Hoje, essa região é o norte da Grécia. Depois o apóstolo Paulo saiu daquela região e foi para o que a Bíblia chama de Acaia, que é o sul da também chamada Grécia. Ali, na Grécia, ele pregou em Atenas e em Corinto. Paulo menciona que recebeu ajuda deles quando partiu da Macedônia. Só que o texto dá-nos entender que Paulo recebeu ajuda mesmo antes de sair da província da Macedônia, da igreja de Filipos. Ele havia viajado cerca de 150 quilômetros a oeste pela estrada romana até a Tessalônica. Ali ele pregou e ensinou por um tempo. Nesse período, ele exerceu o ofício de fazer tendas, mas também recebeu assistência de Filipos. O próximo versículo, Filipenses 4,16, diz assim, porque até para a Macedônia, escreveu ele, mandaste não somente uma vez, mas duas o bastante para as minhas necessidades. A igreja em Filipos era pequena e jovem na fé. Segundo a história bíblica e secular, os cidadãos dessa região enfrentavam uma grande crise financeira. Coríntios 8, 1-4, segundo Coríntios 8, 1-4. Tessalônica era uma cidade maior, mais rica, todavia foram os cristãos de Filipos que enviaram ajuda para Paulo, enquanto Paulo estava na Macedônia. Era uma igreja mais grata. A segunda parte do versículo fala, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão somente vós. Vou ler aqui um texto que está em 2 Coríntios 11, 8 e 9. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo dela salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Isso aqui é uma defesa do ministério apostólico de Paulo em relação a dar e receber. Aqui ele escreve a igreja de Corinto. Os cristãos de Filipos enviaram sustento para Paulo enquanto ele estava em Corinto, e é isso que está descrito aqui, estão incluídos. Todavia, quando Paulo fala que recebeu ajuda, ele usa o plural, ele fala, outras igrejas despojei. O que ele quer dizer, então, em Filipenses 4,15, quando menciona que nenhuma igreja comunicou com ele em relação a dar e receber? Talvez Paulo estivesse reforçando que a igreja de Filipos era a única congregação que o ajudou de maneira coerente, a única
congregação que lhe deu uma oferta substancial para os seus empreendimentos missionários. Qualquer que seja o significado exato das palavras unicamente vós, Paulo estava ressaltando o serviço único prestado pelos cristãos filipenses. Nunca é cedo demais para uma congregação, uma igreja, começar a participar da obra missionária. Às vezes as pessoas pensam, vamos quando a gente tiver estabelecido, bem estabelecido, quando a gente tiver uma igreja com prédio próprio, aí nós vamos fazer missão, mas na verdade missão, segundo o espírito da Bíblia, é uma obra urgente. A igreja de Filipos não pensava dessa maneira. Ela era pequena, ela era pobre, era uma jovem congregação, mas ela começou imediatamente a ajudar o apóstolo Paulo no máximo que podia e continuou dando apoio para ele por mais de uma década. Os filipenses não basearam seus atos no que os outros estavam fazendo ou naquilo que eles não estavam fazendo. Eles amavam Paulo, sabiam que amavam Paulo e estavam decididos a ajudá-lo, mesmo que ninguém mais fizesse isso. Deve ter sido muito gratificante para esses irmãos terem lido essas palavras de Paulo. Recebi tudo e tenho em abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que veio da vossa parte. Filipenses 4:18a. Além da ajuda financeira, o texto dá a entender que parece que também mandaram roupas e outros artigos. Por causa daquilo que mandaram, Paulo disse: tenho suficiente para a minha necessidade atual e mais. Tenho até sobras para suprir as minhas necessidades. Saber que você ajudou os outros é uma das bênçãos de dar generosamente. Temos que aprender a dar e a receber. Amém? Quero orar pela sua vida. Pai Santo, tremendo e maravilhoso. Senhor, eu li a respeito de uma igreja muito liberal, que foi muito importante para o ministério apostólico do apóstolo Paulo, que ajudou no momento de necessidade e que o Senhor prometeu uma bênção especial para elas, que o Deus, segundo as suas riquezas, supriria todas as nossas necessidades. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, este ofertante, que o Senhor venha abençoar esse dizimista, que o Senhor venha abençoar esse, Pai, que ajuda o seu próximo, que dá com alegria, Pai, que não que não flerta com a avareza. Ó Pai Santo e maravilhoso, Pai de glória, ajuda-nos a dar-nos um coração liberal para que possamos, Senhor, ajudar a obra missionária nas igrejas. Amém.